Dentre as funções da autoridade de controle estão as de fiscalizar a aplicação da lei por parte de entidades públicas e privadas e de adotar medidas corretivas de condutas eventualmente de desconformidade com a lei. Mas há uma outra função da autoridade que é a de orientação preventiva e que se revela de especial importância nas hipóteses de tratamento de dados de elevado potencial de risco para os respectivos titulares. O controlador pode e deve, antes de iniciar um tratamento de dados de risco elevado, submeter à apreciação da ANPD o relatório de impacto em proteção de dados pessoais. Com isso, ele pode evitar dissabores futuros ou mesmo responsabilização por violação de dados. Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística foi destinatário de uma deliberação proibitiva por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados. A CNPD ponderou que o INE, o ente público, como controlador dos dados, deveria ter realizado o relatório de impacto em proteção de dados, até porque há dados sensíveis entre essas informações. Além disso, o relatório abrangeria também a situação específica do transporte de dados nas relações de subcontratação. Não tendo realizado a avaliação de impacto em proteção de dados, o INE não pôde ponderar os riscos a que estavam submetidos os titulares dos dados nessas operações específicas de transferência internacional dos dados, e com isso não pôde adotar medidas que mitigassem esses riscos. O ente público se satisfez com a circunstância de que os serviços oferecidos pela empresa eram considerados eficientes e seguros. E aqui a CNPD mostra que veio. Mostra a importância da mudança da mentalidade, da incorporação da cultura da proteção de dados pessoais e que a Autoridade de Proteção de Dados tem também uma competência de orientação dos agentes de proteção de dados. Ela diz, se o INE tivesse consultado a CNPD, ela poderia ter sugerido outras soluções que poderiam mitigar os riscos e garantir ao INE maior controle sobre os dados, limitando inclusive a sua circulação no âmbito do território dos países integrantes da União Europeia, sem a necessidade de seu envio a países terceiros. No contrato assinado, o INE concedeu uma autorização genérica à empresa contratada para que ela recorresse à subcontratação de empresas terceiras, dentro ou fora do grupo, ou seja, reconhecendo e aceitando previamente que a subcontratação seria necessária para a prestação dos serviços. A CNPD destacou a parte da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que diz que as autoridades nacionais de proteção de dados estão obrigadas a suspender ou proibir a transferência internacional de dados, mesmo quando utilizados modelos aprovados pela Comissão Europeia, como é o caso das cláusulas contratuais tipo a que o INE tinha recorrido, se não houver garantia de que elas serão respeitadas no país de destino. Neste caso, dá para se ter um pouco a noção da relevância das atribuições da ANPD e da necessidade da interface dela, não somente com os diversos órgãos e entidades da administração pública direta, mas também com as agências e órgãos de regulação, como é o caso do Banco Central, que está aí planejando lançar o real em forma de moeda digital. É fundamental que o Banco Central realize a avaliação de impacto em proteção de dados e ouça a ANPD, inclusive para que seja incorporado na tecnologia que vai dar suporte a este projeto as soluções de privacidade em proteção de dados desde a concepção, aplicando aí o princípio do Privacy by Design, que está na base de todo o regime jurídico da proteção de dados pessoais.